Bom, muito bem. Vamos lá, né? Bom, então essa é a terceira lista de exercícios, tá? Mas durante as atividades remotas, essa foi a primeira atividade que realizamos. Então vamos corrigir, certo? Muito bem. Primeira questão, ele pede para determinar a distância entre os pontos A e B. Distância de A a B é igual a raiz de só um momento. Raiz de, eu vou deixar a forma x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado. Bom, feito isso, vamos lá. Distância de A a B é igual a raiz de, vamos lá, x2, coordenada x do segundo ponto, 6, menos x1, coordenada x do primeiro ponto, 6, ao quadrado, mais y2, coordenada y do segundo ponto, 5, menos, tá, da fórmula, y1, coordenada y do primeiro ponto, que é menos 3. Então, abre parêntese, menos 3. Fecha parêntese, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Então, distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 6 menos 6, 0, 0 ao quadrado, mais menos com menos, mais. Então, eu tenho 5 mais 3 ao quadrado. Tudo bem? Prosseguindo, temos o seguinte. Distância entre os pontos A e B igual a 0 ao quadrado mais 5 mais 3, 8 ao quadrado. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 0 ao quadrado, 0. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E 0 mais 64, por sua vez, dá 64. Então, distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada do número 64. Então, distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 64, 8. Alternativa A. Certo? Próxima questão. A próxima questão é bem semelhante, na verdade.
ele pede novamente para calcularmos a distância entre os pontos A e B. Vamos lá. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de, novamente, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, substituindo, a gente tem que distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de coordenada x do segundo ponto, 9, menos coordenada x do primeiro ponto, 6, ao quadrado, mais coordenada y do segundo ponto, 11, menos coordenada y do primeiro ponto, 7, ao quadrado, então, distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 9 menos 6, 3. Eu vou tirar o parênteses porque o 3 é positivo, tá? Então, vou deixar somente 3, certo? Ao quadrado mais 11 menos 7, 4 ao quadrado. Bom, prosseguindo, a gente tem que distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 9, certo? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Certo? E 9 mais 16, 9 mais 16, a gente sabe que é 25. Então, distância entre os pontos A e B igual a raiz de 25, que por sua vez, a raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Ou seja, a distância entre os pontos A e B é de 5 unidades. Alternativa B. Terceira questão. Bom, a terceira questão é extremamente semelhante. Novamente, ele nos pede para calcular a distância entre os pontos A e B. Então, distância de A a B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, certo? Fórmula padrão. Bom, substituindo os valores das coordenadas de A e B, temos o seguinte: distância de A a B é igual a raiz quadrada de coordenada x do segundo ponto, 3, menos coordenada x do primeiro ponto, menos 3. Então, abre parêntese, menos 3. Tudo isso ao quadrado mais coordenada y do segundo ponto, 13,
menos coordenada y do primeiro ponto. 5 ao quadrado então a gente tem o seguinte: distância de A a B é igual a raiz quadrada de 3, joguinho de sinal, menos com menos, mais, certo? Só fiz o jogo de sinal e vou repetir o resto. Mais 13 menos 5, 8 ao quadrado. Prosseguindo. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 3 mais 3, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Portanto, distância do ponto A ao ponto B é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 64. 36 mais 64, por sua vez, resulta no seguinte: 36 mais 64 dá 100. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 100. E a gente sabe o seguinte, que a raiz quadrada de 100 é o número 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 igual a 100. Então, distância de A até B é igual a 10 unidades. Alternativa é. Ok? Dando continuidade, vamos resolver a questão 4. Que basicamente nos diz o mesmo problema, calcular a distância entre os pontos A e B. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Muito bem. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do segundo ponto, 1 menos x do primeiro ponto, menos 1. Então, entre parênteses, menos 1, fecha parênteses, ao quadrado, mais y do segundo ponto, menos 1, menos y do primeiro ponto, 3. Então, menos 3 ao quadrado. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de menos com menos, mais. Então, 1 mais 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 3. Sinais iguais, repete sinal e soma. Então, menos 1 mais 3, 4. Menos 4 ao quadrado, certo? Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 1 mais 1,
2. Então, 2 ao quadrado. Mais menos 4 ao quadrado. Isso é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais. 4 vezes 4, 16. Certo? Então, temos o seguinte. Distância de A até B é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 mais 16. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 4 mais 16, 20. Bom, 20 não possui raiz quadrada exata, mas sabemos o seguinte. 20 pode ser interpretado como 4 vezes 5. Bom, então posso separar esse produto que está dentro da raiz como o produto de duas raízes, ou seja, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada de 4, 2. 5 não possui raiz quadrada exata, então vou apenas repetir, certo? Então, a distância entre os pontos A e B é igual a 2 raiz de 5. Alternativa A. Na questão 5, ele pede para a gente calcular a medida do raio da circunferência representando esse plano cartesiano. Nota o seguinte, ele diz também que C representa o centro da circunferência. Então, as coordenadas de C, ponto C, tem coordenadas 0 em x, 3 em y, certo? E nota que o ponto P pertence à circunferência, tá? Então, P tem coordenadas 2, certo? Em x, 5 em y. Ou seja, o segmento CP, certo? É o raio da minha circunferência. Então, eu quero calcular a distância do ponto C até o ponto P. Então, eu vou escrever o seguinte. Distância do ponto C ao ponto P é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado certo? E isso, por sua vez, nos diz o seguinte: distância do ponto C ao ponto P é igual a raiz quadrada de coordenada x do segundo ponto, 2, menos coordenada x do primeiro ponto, 0. Tudo isso ao quadrado, mais coordenada y do segundo ponto,
5 menos coordenada y do primeiro ponto, 3 ao quadrado, certo? Distância do ponto C ao ponto P é igual a raiz quadrada de 2 menos 0, 2. Então, 2 ao quadrado. Mais 5 menos 3 também é 2, certo? 2 ao quadrado. Bom, distância do ponto C ao ponto P é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, também é 4. Então, eu tenho o seguinte: distância do ponto C ao ponto P é igual a 4 mais 4, 8. Então, raiz quadrada de 8, tá? Que a gente pode dar uma melhorada da seguinte forma. Bom, então eu posso fazer o seguinte com essa raiz quadrada de 8. Distância de C até P é igual. Nota o seguinte: 8 é a mesma coisa, tá? De 4 vezes 2. Certo? 4 vezes 2 são 8, tá? Então, como eu tenho um produto dentro dessa raiz, eu posso separar em duas raízes. Então, veja só, fico com a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Então, distância de C até P é igual a 4. Ele possui raiz quadrada exata, que é 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, não possui raiz exata. Então, eu vou deixar da forma como está. Ou seja, então eu tenho o seguinte, que o raio da minha circunferência, tá? A distância do ponto C ao ponto P, certo? É igual a 2 raiz de 2, alternativa B. Ok? Próxima questão. Muito bem. A próxima questão nos diz o seguinte: ele quer que a gente determine o ponto T pertencente ao eixo OY, ou seja, as coordenadas de T são as seguintes, ó. Como ele pertence ao eixo Y, logo a coordenada X é 0, ok? E a coordenada Y eu vou chamar de Y mesmo, certo? Que dista igualmente dos pontos A e B, ou seja, distância de T até A tem que ser igual a distância de T até B. Então, ó, feito isso, eu vou desenvolver essa igualdade e determinar a coordenada Y. Vamos nós. A gente sabe sempre o seguinte: a gente sabe que a distância entre dois pontos quaisquer, certo? Que eu vou chamar aqui de A e B, é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado, certo? Então temos o seguinte: raiz quadrada de x de A, 2, menos x de T, 0 ao quadrado, mais y de A, 3, menos y de T, que é o próprio y, ao quadrado, certo?
Isso deve ser igual a raiz quadrada de x de b, 6, menos x de t, 0 ao quadrado, mais y de b, 5, menos, tá? Y de t, que é o próprio y, ao quadrado, ok? Muito bem. Bom, aí a gente tem o seguinte, né? Raiz quadrada de 2 menos 0, 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Nota o seguinte, eu vou escrever, certo, esse produto e realizar a distributiva passo a passo, certo? Tudo isso é igual a raiz quadrada de 6 menos 0, 6 ao quadrado, mais 5 menos y ao quadrado. Isso é 5 menos y vezes 5 menos y. Legal. Então a gente tem aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais distributiva 3 vezes 3, 9, mais com menos 3 vezes y, 3y. Depois, menos com mais, menos y vezes 3, 3y, menos com menos, mais y vezes y ao quadrado. Igual, só um momento, igual raiz quadrada de 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais distributiva 5 vezes 5, 25, mais com menos, 5 vezes y, 5y. Prosseguindo, menos com mais, menos y vezes 5, 5y, menos com menos, mais y vezes y ao quadrado. Bom, com isso a gente termina de desenvolver o produto notável, tá? Muito bem. Vamos juntar os termos semelhantes. Raiz quadrada de 4 com 9, 13, menos 3y, menos 3y. Então, menos 6y, mais y ao quadrado, certo? Tem que ser igual a
raiz quadrada de 36 mais 25. Vê só. 6 com 5, 11. 30 com 20, 50. 50 mais 11, 61. Menos 5y, menos 5y. Então dá menos 10y mais y ao quadrado, certo? Bom, então eu tenho essa expressão e ela tem raiz quadrada em ambos os membros. Então o que a gente pode fazer? Podemos elevar ao quadrado ambos os membros, certo? Fazendo isso, a gente corta, por assim dizer, as raízes, tá? Então ficando só com... Vou cortar como mágica as raízes. Então vou ficar com 13 e menos 6y mais y ao quadrado igual a 61 menos 10y mais y ao quadrado. Bom, agora note o seguinte: y ao quadrado aparece no lado esquerdo e no lado direito da igualdade. Então, quando eu subtraio y ao quadrado de y ao quadrado, zero. Então eu posso simplesmente cortar esse y ao quadrado com esse y ao quadrado, restando apenas, certo? 13 menos 6y igual a 61 menos 10y. Então, tudo que nos resta é resolver essa pequena equação. Bom, então, menos 6y menos 10y, que estava à direita, passa para a esquerda, positivo. Então, fica com mais 10y. Isso é igual a 61. 13 positivo passa negativo. Então, fico com menos 13. Bom, aqui a gente tem o seguinte: 10 menos 6, 4. Então, 4y igual a 61 menos 13, tá? Vai dar 48, ok? Finalmente, a gente tem o seguinte: y é igual a 48 dividido para 4, ou seja, o nosso y vale 12. Bom, então a coordenada y do nosso ponto T é 12. Dessa forma, T tem coordenadas 0 e 12. Certo? Então, a resposta correta é a alternativa C. Certo? Bom, pessoal, essa foi a resolução da lista 3, tá? Foi a primeira postada. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. E nos vemos na próxima resolução.